O risco de fratura durante uma cirurgia de prótese de quadril. Nesse vídeo nós vamos falar o que você precisa saber sobre a prótese de quadril e o potencial risco de fratura que pode ocorrer durante uma cirurgia. Como evitar isso, especialmente se você tem osteopenia, osteoporose ou idade acima de 60, 65 anos. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril e esse é o tema importante que pode auxiliar muitos pacientes a tomarem uma melhor decisão, assim como auxiliar a muitos médicos ortopedistas a tomarem a melhor decisão em relação ao implante que vai selecionar para um determinado paciente. Muitas pessoas após os 60 anos de idade, especialmente mulheres, podem desenvolver osteopenia ou osteoporose na articulação do fêmur, na coluna, no rádio distal, que são lugares que se medem a densidade óssea, mais comumente entre os pacientes, através daquele exame que é chamado a densitometria óssea. Mas o que muitos pacientes não sabem, e às vezes até alguns médicos não sabem disso, que pode ocorrer um risco maior de fratura durante uma cirurgia, conforme o tipo de implante selecionado para esses pacientes. A osteopenia e a osteoporose, ela não afeta apenas paciente a partir de determinadas idades. Se um paciente está um certo tempo sem utilizar muito um determinado membro, por exemplo, ele está mancando e não usa muito, não põe muita pressão, não põe muito impacto numa articulação que está com artrose, existe a osteoporose ou osteopenia por desuso. E isso é um efeito transitório que pode ser recuperado. Afinal de contas, ocorreu a osteopenia ou osteoporose por não estar usando de uma forma adequada aquele membro e pode resultar num risco aumentado de fratura durante uma cirurgia. É claro que esse risco de fratura, ele tem uma variabilidade conforme a intensidade da osteopenia ou osteoporose, até porque a medida da osteopenia e osteoporose normalmente ela é relativa à idade do paciente. Mas a osteoporose e a osteopenia também têm seus índices absolutos. Então, uma pessoa jovem pode ter uma osteopenia e uma osteoporose relacionado à sua idade e ela também pode ter absolutamente no índice total a presença da osteopenia ou uma osteoporose. Então, nós temos que levar isso em consideração de uma forma muito séria, porque a seleção do implante pode aumentar esse risco para alguns pacientes. Então, para nos ajudar um pouquinho nessa decisão, nessa explicação sobre esse tema, eu vou pegar aqui alguns slides que vão nos ajudar a compreender o que está acontecendo. E nesse primeiro slide aqui, eu mostro para vocês o que é a osteoporose e a osteopenia através dessa ilustração. Vamos lá. Então, aqui nós temos a cortical óssea, tá? Que é a zona mais forte do osso, que é a parte externa do osso, a zona mais forte a gente chama de cortical óssea, e a parte central a gente chama de medular óssea. Num osso com osteoporose, a cortical fica mais fina, fica mais estreita, e também a medular fica com uma densidade menor. A trama do osso, o trabecular do osso, fica menor, fica mais frágil. E aqui a gente tem uma representação gráfica que fica bem tranquilo de entender, né? Um osso normal, e na medida que vai avançando essa osteoporose, vai ficando um conteúdo, tanto colagenoso quanto conteúdo mineral dentro do osso, menor. Ele fica mais frágil. E o problema é que alguns implantes podem resultar numa fratura durante a cirurgia e necessitar um aumento do tamanho da cirurgia de uma forma grande, como esse exemplo aqui, o que é um transtorno na vida do paciente do ponto de vista de recuperação. Não só o tamanho da cicatriz, mexer na musculatura do paciente pode ser mais dramático durante a cirurgia, ter um sangramento maior na cirurgia, maiores chances de infecção, complicação, transfusão de sangue, necessidade de UTI, mas também o alongamento do tempo e da recuperação do paciente. Se nós pudermos prevenir isso, é o ideal. Aqui nós temos um outro exemplo também, uma haste que ocorreu a fratura dentro do intraoperatório, foi a necessidade de troca do implante. Aqui também, uma haste que foi feita durante a cirurgia necessitou a troca do implante muito maior. Todos esses exemplos daqui, os pacientes ficaram muito bem e são exemplos aqui de relatos de livros e relatos de artigos. Aqui um outro exemplo, onde ocorreu uma fratura bem pequena, uma fratura muito discreta, mas o cirurgião viu que essa fratura tinha ocorrido e fez o cabeamento.
Então, nesse tipo de situação aqui, uma situação mais simples de ser resolvida do que nesses outros exemplos mais graves, digamos assim. Mas mesmo num exemplo mais delicado, como esse aqui, isso pode resultar num atraso de recuperação do paciente, demorar mais para colocar o pé no chão com o peso completo, e se o paciente não está apoiando com o peso completo, pode resultar num aumento de risco de trombose da circulação, né, das veias, e um aumento da incisão para colocar esses cabos aqui ao redor do fêmur. Aqui é a mesma coisa, uma fratura nessa região que a gente chama de calca. Notem o fragmento ósseo que foi destacado, certo? E aqui também um outro exemplo, onde uma fratura muito discreta, mas a gente consegue ver aqui no exame de raio-x, e aqui uma fratura mais óbvia que aconteceu. Mas a questão que vem é, qual é o tipo de implante que pode ter mais riscos de causar esse tipo de fratura e em que tipo de paciente, para que a gente possa prevenir isso. Pessoal, uma das coisas mais importantes na área médica é nós prevenirmos riscos desnecessários. E é por isso que o tema de hoje foi escolhido a osteoporose, osteopenia e riscos de fratura durante a cirurgia. Vamos seguir adiante analisando aqui alguns potenciais riscos durante a cirurgia que envolvem osteopenia e osteoporose. Então, esse aqui é uma classificação dos tipos de fratura que podem ocorrer durante uma cirurgia, fraturas periprotéticas. E o mais importante de tudo é esse estudo aqui, que é um estudo de 32 mil pacientes, próteses primárias, ou seja, foi a primeira prótese que o paciente fez, não é uma cirurgia de revisão. É um estudo que reúne 40 anos de experiência de um grande hospital nos Estados Unidos, que é a Clínica Mayo. A Clínica Mayo é um hospital muito respeitado, um hospital grande, com muita experiência em prótese de quadril, e eles fizeram esse estudo reunindo 40 anos de experiência. Então aqui, pessoal, é um estudo que tem um peso importante, publicado na revista The Bone and Joint Journal, The Journal of the Bone and Joint Surgery, que é uma revista de grande peso na comunidade médica ortopédica. Então vamos olhar um pouquinho mais detalhadamente o que esse estudo pode nos ensinar. Então, esse estudo analisou 32 mil quadris operados no mesmo hospital, todas próteses primárias, aquela primeira cirurgia de prótese. A idade média dos pacientes foi de 66 anos e tiveram pacientes de 12 anos até 100 anos de idade. Segmento médio dos pacientes 7,9 anos e o segmento foi desde 1 dia a 42 anos de segmento pós-prótese. Esse segmento de 1 dia vocês vão entender aqui que alguns pacientes que foram recém-operados e que tiveram fraturas, eles entraram no estudo junto. Qual é o tema mais importante que mostra esse estudo aqui e que chega a ser um pouco até assustador? É que as fraturas que ocorreram durante a cirurgia foram 14 vezes mais frequentes com implantes do tipo não cimentados, quando a gente está falando de fraturas do fêmur. Então, 14 vezes mais frequente com implantes não cimentados. Pessoal, vamos fazer uma pausa aqui para a gente discutir uma coisa. Digamos que eu dissesse que a fratura com esse tipo de implante tinha um risco maior de 20%. Poxa, 20% já é um número considerável. Agora, 14 vezes, se nós formos transformar em porcentagem, seria 1.400%. Então, é um número muito significativo de diferença entre um tipo de implante e outro. Mas vamos analisar mais a fundo qual é o paciente que tem mais risco que isso possa acontecer durante a cirurgia. Aqui está um pouco pequenininho de ler, tá? Mas os pacientes que têm maior risco de ocorrer essa fratura foram pacientes que têm acima de 65 anos de idade e do sexo feminino. Natural de se esperar isso, mas a gente sempre tem que ver o resultado que está mostrando o estudo. Porque a mulher, os distúrbios hormonais que ela sofre com o passar da idade, ela tem uma chance maior de ter osteopenia e osteoporose, especialmente acima de 65 anos, foi onde teve um risco maior desse tipo de complicação acontecer. Então, assim, paciente de sexo feminino acima de 60 anos tem que ser fortemente considerado o uso de implantes cimentados no fêmur para prevenir riscos de fratura durante a cirurgia. Aqui a gente tem algumas informações interessantes também, que as fraturas após a cirurgia, ou seja, mesmo que na cirurgia não aconteceu nenhum tipo de fratura, mesmo que após a cirurgia,
as fraturas do fêmur são mais comuns com implantes não cimentados. Ou seja, se o paciente sofre uma queda, um pequeno acidente em casa após ter feito a cirurgia, não importa se foi uma semana após ou se foi 20, 30 anos após, ele vai ter mais risco de ter uma fratura no fêmur em implantes não cimentados. E o risco cumulativo de fratura durante toda a vida, nos implantes não cimentados, pegando todas as pessoas, tem um risco de 7,7% e da prótese cimentada de 2,1%. Então, é mais do que 3 vezes mais comum ocorrer um risco de fratura no implante não cimentado do que no implante cimentado quando se analisa a vida toda do paciente e todos os pacientes juntos. E aqui tem o gráfico, bem interessante, a gente vê essas duas linhas. Onde a linha de cima são os pacientes que colocaram próteses não cimentadas no fêmur e a linha de baixo foram os pacientes que colocaram a prótese cimentada no fêmur. E notem a diferença entre essas duas linhas ao longo de 0 a 20 anos. Se a gente olhar nesse gráfico bem aqui na pontinha no 0, notem que a linha contínua ela dá um pequeno saltinho aqui, ó. Essas são as fraturas que ocorreram durante a cirurgia. E na medida que a gente vai passando o tempo, que a gente tem 2, 4, 6, 10 anos, 20 anos, a diferença entre um tipo de paciente e outro. Ou melhor dizendo, entre um tipo de implante e outro tipo de implante. A linha contínua implantes não cimentados, que tiveram maior risco de fratura ao longo de toda a vida, e a linha pontilhada, o tipo de implante cimentado. Então, pessoal, fazendo uma análise desse estudo, a gente pode ver que tem situações que é muito clara que é mais seguro escolher um implante cimentado para alguns pacientes. Se o paciente apresenta osteopenia, osteoporose acima de 60 anos de idade, fica mais evidente ainda quando é acima de 65 anos de idade, existe um benefício na escolha do implante cimentado por diminuir riscos de fratura durante a cirurgia e o risco cumulativo de fratura. O risco de fratura durante a cirurgia, ele tem uma relação muito grande com o desenho do implante e o planejamento da cirurgia e, obviamente, com a execução da cirurgia. A mão do cirurgião conta muito, a técnica cirúrgica conta muito também com a influência de ter um risco de fratura ou não. Então, é o método de fixação do implante, é o desenho do implante, é a técnica cirúrgica do médico e, acima de tudo, o grau de osteopenia ou osteoporose que o paciente apresenta. Então, pessoal, só a informação que eu já trouxe até aqui, eu acho que vale a pena já você se inscrever no canal, dar o like e talvez considerar enviar esse vídeo para algum paciente que tem acima de 60 anos que está cogitando fazer uma cirurgia de prótese quadril. Seguindo aqui, é importante também eu contar uma pequena história que aconteceu comigo. Uma paciente entrou em contato e ela queria a minha opinião de qual era o melhor implante que ela deveria decidir. Porque o médico ofereceu 2 tipos de implante para ela, mas não deu muitos detalhes, segundo o que a paciente informou. E era uma paciente que tinha acima de 75 anos, sexo feminino. E na relação eu vi que tinha um implante cimentado e um implante não cimentado. Então eu expliquei para a paciente que dentre essas 2 escolhas que ela tinha me apresentado, era mais seguro que ela escolhesse um implante cimentado e mostrei para ela a referência bibliográfica, a razão dessa escolha. E eu expliquei para ela também que essa é uma escolha do cirurgião dela e ela, que ambos devem decidir junto, mas que se fosse eu que fosse realizar a cirurgia dela, eu sem dúvida nenhuma escolheria esse tipo de implante, que é um implante cimentado, para reduzir o seu risco de fratura, não só no momento da cirurgia, mas também o seu risco cumulativo de fratura. Obviamente que esse vídeo não é um motivo para que as pessoas fiquem mais assustadas com a sua cirurgia. O motivo desse vídeo é para as pessoas saberem que existem diferenças entre os implantes. E essas diferenças devem ser ajustadas de acordo com a idade do paciente, a qualidade óssea, a expectativa do que o paciente vai realizar e a experiência do cirurgião, além de muitos outros fatores que estão envolvidos na escolha de um implante. O sucesso da artroplastia de quadril, que é a prótese de quadril, depende da adaptação mais perfeita possível de um determinado implante ao quadril do paciente que vai ser operado. Agora, um quesito que é extremamente importante, como a gente pôde ver aqui, é a densidade óssea. Via de regra, não é obrigado o paciente realizar a densitometria óssea antes de fazer
uma prótese total do quadril. A gente consegue ter uma noção da densidade óssea do paciente através do seu exame de raio-x, analisando como é que está a espessura da parte cortical e como é que está a densidade da parte medular. Claro que muitos pacientes, especialmente sexo feminino, já fizeram ao longo de sua vida alguma densitometria óssea, especialmente se o paciente já está com 60 anos de idade. Então esse é um fator muito importante que nós temos que pesar no momento de escolher um determinado tipo de implante. Eu sei que esse tema é um tema às vezes de difícil digestão para quando a pessoa está tendo contato pela primeira vez, e é por isso que os comentários do vídeo aqui estão abertos, para que você coloque suas dúvidas, o que não entendeu muito bem, porque se for necessário, eu faço uma sequência do vídeo explicando com maior detalhe esse tipo de escolha entre os implantes e qual é o significado disso. É importante vocês saberem que o implante que tem a maior durabilidade no mundo hoje é o implante onde o fêmur é cimentado. Esse é o implante que teve a maior durabilidade. Não quer dizer que não existam outros implantes com uma qualidade boa também. Só que quando a gente põe numa classificação, sempre tem o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto lugar e assim por diante. Obviamente que se nós pegarmos assim os 5 melhores implantes do mundo, são excelentes os 5 melhores implantes do mundo. Agora, se começa a selecionar implantes que não está nem nessa classificação global ou implantes que estão a muito baixo, além de um padrão mínimo aceitável, não faz sentido. Afinal de contas, a gente tem que tentar fazer a cirurgia para que ela seja única na vida do paciente com o menor risco possível. E, falando nisso, vou deixar um outro vídeo que pode ser do interesse de vocês, para vocês continuarem assistindo e aprenderem mais sobre o tema de prótese total do quadril. Me digam nos comentários se faltou alguma coisa e se vocês precisam de mais alguma informação sobre isso. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!